Oi, prazer. Eu sou a professora Anelise Trindade Aranguren. Eu sou professora de matemática e também sou especialista em educação matemática. A gente vai ver hoje a diferença entre a seriação e a sequenciação, porque muitos professores ainda confundem esses dois conceitos que são fundamentais para que a criança construa, então, a ideia do número, né? Então, vamos lá. Bom, gente, antes da gente começar com esses dois conceitos, é importante a gente lembrar por que eles são importantes. Então, em primeiro lugar, vamos pensar assim, numa criança que conhece as letras do alfabeto. Muito bem, ela conhece todas as letrinhas do alfabeto. Isso quer dizer que ela sabe ler? Não, né? Ela conhece as letras, porém não quer dizer que ela saiba ler. Por quê? Porque o que ela tem que fazer com essas letras? Ela tem que juntar, formar a palavra e esta palavra tem que fazer um sentido para ela, não é mesmo? Então, da mesma forma, gente, acontece com a matemática, acontece com os números. Então, não quer dizer que aquela criança, então, que conhece, que sabe me recitar, né? De 1 a 10, por exemplo, não quer dizer que eu já posso partir a trabalhar com ela as operações matemáticas, né? Porque tem muito chão ainda que eu tenho que percorrer até chegar na construção desse número que ela está me recitando. Porque não quer dizer que aquele número faça algum sentido para ela, certo? Então, é um caminho bem longo que a gente tem que percorrer. Então, antes da gente entrar nas operações matemáticas, o que eu preciso trabalhar com a criança? Então, é necessário que a criança pegue, que ela junte, que ela separe, que ela aperte, que ela amasse os objetos, a fim de chegar aos conceitos e ações próprias do conhecimento matemático. E manipulando esses objetos, tá? Elas vão trabalhar 7 esquemas mentais que são básicos antes da gente trabalhar com as operações, que são eles: a seriação, a sequenciação, a classificação, comparação, correspondência, inclusão e conservação. Então, olha quanta coisa a gente tem que trabalhar antes. É muita coisa. Hoje a gente vai ver, então, basicamente, a diferença, então, de seriação e sequenciação. O que é seriar, gente? O que é uma seriação? É ordenar objetos, né? Através de grandezas, segundo um critério. Então, aqui eu estou te trazendo alguns exemplos do que é seriação. Então, nesta minha primeira imagem, o que nós temos aqui? Nós organizamos, então, os lápis, né, amarelos, do maior ao menor. Ali, dos lápis coloridos, nós organizamos do menor ao maior. Aqui na primeira imagem, nós organizamos do mais grosso ao mais fino. Na segunda imagem, do mais claro ao mais escuro. Na primeira imagem, do mais liso ao mais áspero. Depois ali dos sacos, né, de farinha, arroz e feijão. Como que a gente organizou essas grandezas do mais pesado ao mais leve, tá? Então, seriar, gente, é isto.
é nós levarmos em conta uma grandeza. Então, seriar, gente, é muito importante, pois é desse modo que a criança ela vai aprender a sucessão natural dos números, certo? Segundo Piaget. Ou seja, a criança só constrói o número 4 depois que ela construiu o 1, o 2, o 3, e depois do 4, ela vai construir o 5, o 6. Então, ela vai ver que o número 2, para construir o número 2, ela precisa do número 1. Para construir o número 3, ela precisa do número 1 e do número 2. E assim sucessivamente. Agora, a sequenciação, gente. O que é sequenciar? Sequenciar é seguir um padrão. É seguir um padrão. Então, os objetos, né, seguidos, eles vão seguir um padrão. Então, sem levar em conta, né, a grandeza desses elementos. Então, nós falamos muito em sequência numérica, né? Então, aqui os dois primeiros exemplos, eu trouxe sequências numéricas. Então, ali no primeiro, nós temos a sequência 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a criança tem que compreender que, por exemplo, se eu perguntar qual vai ser o próximo número, então, deixa eu colocar aqui. Se eu perguntar qual vai ser o próximo número, ela tem que saber, ela tem que me descobrir que padrão é esse. Então, de 1 para 2, eu somei 1. De 2 para 3, eu somei 1. Então, este é o padrão que ela vai me seguir para continuar, então, esta sequência. Aqui no próximo exemplo, mesma coisa, né? Eu tenho aqui o 6, eu tenho o 18. Qual vai ser o próximo número, né? Então, eu tenho que saber que padrão foi utilizado do 6 para o 18. Então, qual vai ser o próximo? Que padrão é este? Aqui nós temos vários exemplos, né? Aqui, por exemplo, vocês estão vendo que nós estamos utilizando somente ali as formas, né, no caso. Então, aquilo ali que está em branco, tudo isso aqui que está em branco, então é para a criança me continuar, então, de acordo com este padrão que foi me dado. Então, qual é o padrão que foi me dado? O quadrado vermelho, o círculo amarelo e o triângulo azul. Então, de novo, né? Quadrado vermelho, círculo amarelo, triângulo azul. Então, ela tem que me continuar, então, esta sequência. No próximo aqui, ó, aqui já dificultou bastante, né? Então, é um quadrado verde, um círculo azul e um triângulo amarelo. E depois um quadrado vermelho, um círculo amarelo e um triângulo azul. E aí a criança tem que continuar. Ó, esse já tá bem mais dificilzinho, né? E assim por diante. Então, a gente pode seguir aí o padrão que a gente quiser. Esse aqui, gente, eu coloquei porque eu achei muito bonitinho, né? Então, não é objetos. Então, aqui a gente percebe, ó, a gente tem a menina de pé, depois temos uma deitada, perdão, temos uma de cabeça para baixo. Aí temos duas de pé e uma de cabeça para baixo. Agora começou com a menina de pé. Como é que vai estar como vão estar as próximas meninas, né? Então, esse aqui tá bem legal. Este aqui, qual é o padrão que foi utilizado? Cores, né? Então, lá de cima foram utilizadas cores e formas. Esse aqui, somente cores, né? Vermelho, cinza, vermelho, cinza. Este aqui, qual é o padrão que foi utilizado? Grande, pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno. Então, a criança vai continuar. Quais serão os próximos aqui que virão? Então, isto é sequência, gente. É a criança descobrir um padrão que foi utilizado ali.
Aqui nós também temos, né, dois exemplos. Aqui nós temos uma primeira sequência, certo? Então, nós temos essas duas caixas aqui. Depois veio a caixa aí em formato de, vamos supor aí, de um paralelepípedo que seja. Aqui essa outra caixa. E aqui a gente começa de novo o padrão, né? As duas, que são, né, essas duas primeiras. Qual seria a próxima caixa que viria, né? E aqui com as mesmas caixas, a gente usou um outro padrão. Então, dá para fazer vários padrões aí, né? Utilizando essas caixinhas aí. Então, a gente, por exemplo, confeccionar aí um colar de bolinhas, então a gente pode obedecer a alguns princípios, né? Tamanho das bolinhas, as cores que vão sendo colocadas, né? Então, a sequência aí, então, é importante, é fundamental a gente organizar, então, essas bolinhas, então, por exemplo, de um colar, de uma pulseira. Então, por que a sequenciação é fundamental aí para a construção do número, gente? Para que ela desenvolva, então, na escrita dos numerais, então a criança ela vai passar a perceber que o número 12, por exemplo, é diferente, o numeral 12 é diferente do 21, embora eles estejam formados pelos mesmos algarismos, né? Mas eles estão em posições diferentes. Então, aí é que vai a sequenciação, né? Porque aí a gente vai entrar lá quando a gente trabalha, né, no sistema decimal, o valor posicional. Olha, gente, isso para a cabecinha de uma criança é muito complicado, hein? Então, por isso é importante a gente trabalhar essas habilidades aí. Certo, pessoal? Ficou então claro a diferença de seriação e sequenciação? Então, seriação, gente, são grandezas do maior ao menor, do menor, do maior ao menor, do menor ao maior. E a sequenciação, então, é um padrão que a criança, então, tem que descobrir para continuar aquele padrão. Ok? Espero que tenham gostado. Grande abraço.